ela apresenta o mix com o Dreadstar, o início da história, né? Pelo menos o início da história depois da graphic novel, porque o Dreadstar foi apresentado para os leitores, né? Foi uma graphic novel, se não me falha a memória. Acho que a graphic novel veio depois, né? Eu também acho que foi depois. Foi depois, é. Foi depois? Mas Eu acho que sim, aquela porque história que saiu na Epic Marvel, aquela história com a origem do Sisig, ela é anterior, né, ao título do Dreadstar, não é? Não. No Brasil, não. No Brasil, não. Não, mas eu digo a publicação lá fora. Não, aqui fora Aí foi. fora, Aqui fora, elas saíram todas. Nessa que eu falei na Bizarre Adventures. Começou na Bizarre Adventures e na Epic Marvel. Acho que na Epic não. Na Epic. Não é Epic Marvel. Epic Marvel era no Brasil. Aqui fora é Epic Magazine. Né? E aí eles saíram todas elas nesse formato magazine mesmo, como se fosse a Espada Selvagem de Conan. Depois, todos esses personagens que eram mais relevantes, eles tiveram suas próprias revistas, que aí sim saía pelo selo da Epic Marvel. E aí saía as revistas, tipo, em série aqui, né? Eles lançavam várias séries. Com vários títulos, né? Isso, é. A primeira edição da Epic Marvel que apresenta a revista do Dreadstar, tu tem o Ed, que é o gato humanoide aqui, um personagem antropomórfico, que ele faz um retrospecto do que aconteceu justamente nas histórias anteriores, pro cara não ficar boiando, né? E é um retrospecto até bem ágil, né? Ele consome as 4 ou 6 primeiras páginas da HQ e tu já cai na ação em tempo real. E isso foi muito bom, assim. Não ficou um flashback interminável, assim. Eu concordo, é isso mesmo. Sim, eu achei que... E essa Epic, a história que tem na Epic Marvel brasileira é exatamente a número 1 da revista que saiu do Dreadstar aqui fora. É a arte muito detalhada, né, cara? A arte final do Jim Starlin minuciosa, assim. Eu acho que essa ilustração que tem na capa da Epic Marvel número 1 não é dele não, bicho. É dele. Alguém copiou o desenho dele. Eu acho que é dele, só que é retraçada. Isso, alguém retraçou pra montar esse negócio aí, né? Temos o superpoder da Editora Abril, né? O superpoder da Editora Abril agindo. Essa primeira edição do Dreadstar tem até bastante páginas, né? Eu não sei se tem poucas páginas aqui. Aí tu tem o Lorde Papal, né? Que quando eu postei lá no Instagram, a capa que aparece o Lorde Papal, que eu vou falar mais adiante, ficaram dizendo que era a plágio do Voldemort. Eu fiquei, puta. Sempre tem um idiota. Nossa. Sempre tem. Aí... As crianças que não cansam de passar vergonha. Esses moleques. Vocês não acharam assim que tu que me esclarece, Alexandre, por favor, o final dessa primeira história que tu tem o Lorde Papal curvado ali em frente àquela projeção ali, dizendo que podem considerar Darklock e Dreadstar homens mortos. A história termina desse jeito mesmo? Nessa primeira edição que você fala aqui? Isso. Peraí que eu vou ter que conferir. Não, fica frio. Eu vou mandar uma foto. Eu vou aqui olhar, peraí. Eu achei estranho porque parece que a história terminou a seco, tu não achou, Ivo? Final estranho mesmo, né? Apesar de ter bastante página, né? Mas. Né? Agora falando realmente. E é estranho mesmo porque, tipo assim, é a única edição que tem o fim escrito, que geralmente eles não colocavam o fim, eles botavam o Ezinho, né? O Ezinho da Epic. Esse fim era tipicamente usado pela Abril, quando eles faziam cortes. E foi o único mesmo que teve. Não é exatamente desse mesmo jeito, é assim mesmo o final da primeira edição. Mas na versão gringa que eu não faço ideia de como seja, eu vou até mandar aqui pro... Eu tenho aqui um... Eu tô tentando ligar um outro computador aqui que tá desligado. Fica tranquilo que eu vou mandar agora. Você vai ver aqui. Porque isso aí é outra coisa, né? Essa série, a original americana, é meu sonho de consumo aqui fora, né? Que nos Estados Unidos até que parece que é fácil de achar, mas aqui no Canadá eu não acho não. E eu tenho tudo isso em digital. Eu acho que é isso mesmo, cara. Pelo que eu me lembre. Mas segue o jogo aí que eu confirmo aí. Deixa eu só ligar aqui o bicho que eu aviso. Tá. Não, eu achei um corte bem repentino na história, e a gente nota que a Irmandade do Aço, que é a outra série publicada depois, ela é metida logo em seguida, né? Não, e é tanto que eu lembro que na época eu demorei um tempinho pra perceber que tinha mudado de história. Né? Porque ela termina ali, aí começa a contar uma história de uma ilha, e tipo assim, meio que, né, fazia sentido, né? Parecia, eu falei, deve ser um flashback, né? Então contextualizando alguma coisa, né? Sim. Aí quando eu virei a página que eu vi lá, Irmandade do Aço, tipo, porra, é outra história. Eu achei que não deveria ser tão comum, né? Mudava um pouco o desenho, né? A linha ficava mais pesada. Eu pensei, será que são dois artistas numa história? Daí... Não, mas mudou o artista porque é flashback, deve ser da mesma história. Não, pior que não tem propaganda, né? Entre uma e outra, que dá essa impressão mesmo, né? Que o finzinho ali tá bem escondido, você nem percebe, você segue o baile ali. Sobre a mudança aí, mas é engraçado, porque na teoria a gente nem devia ter ficado tão chocado assim com a mudança, porque eles faziam isso o tempo todo, não faziam na época? É. De mudar de história. Por isso que a gente seguiu lendo.
Não foi nem a questão de ficar chocado, foi a questão de não ter percebido, entende? Que tinha terminado uma e começado a outra. Né? Que não era uma coisa muito comum também. A gente tem histórias que começavam com uma página introdutória, e aí, digamos assim, só depois, né? A gente tava acostumado com aquele quadrinho de super-herói básico, né? Que vinha na editora Abril, vinha aquele rodapézinho, não, vinha aquele cabeçalhozinho lá em cima explicando quem que era o super-herói, com um textinho, né? É, tipo esse assim, não tem. a gente já tava acostumado. A primeira página da história era bem característica, assim, né? Essa edição E aí inteira, eu acho que tirando o flashback que a gente tem aqui do Dreadstar, a edição só tem 2 histórias, né? Que é a do Dreadstar e da Irmandade do Aço. Ela não tem um flashback de apresentação desses formais que era no topo, ou uma página anterior do sinopse, que passa a aparecer nas edições seguintes, né? Não. É verdade, é verdade. Agora, uma coisa que eu gostava, tipo, tanto em Dreadstar, né? Até na Irmandade do Aço, tinha muito isso, aquela coisa de alguém dentro da história contando o que tá acontecendo, né? Tipo, A narrativa. dentro da história, tipo, sempre tinha, né? Quando eles iam fazer alguma coisa que, tipo assim, que tava no meio de uma aventura, assim, sempre tinha um personagem que tava contando pro outro o que aconteceu até eles chegarem naquele ponto, né? E a Irmandade do Aço tem muito disso, né? Muito esse recurso narrativo. Agora, uma coisa que eu queria falar pra vocês sobre essa Irmandade do Aço, cara, eu relendo da Irmandade do Aço agora, eu tive uma puta sensação de que, cara, as Ilhas de Ferro do George Martin, cara, tipo, Deu parece, chupada aqui. parece muito que ele chupou disso aqui, sabe, cara? Tipo, o início quando ela conta a história de como foi, o que aconteceu, né? Tem Na Ilha de Ferro, né, tal. Aquele lance, né, das mulheres tramarem, matarem, jogarem um líder contra o outro, depois matarem matarem o que sobrou. Cara, isso é a cara de Game of Thrones, cara. É cuspido escarrado, tipo assim, é muito parecido, sabe, com o que o filho da puta do E tu R.R. quer saber Martin. uma coisa, o Ivo? Eu particularmente não sou mau fã dele também, não. Tu quer saber uma coisa, Ivo, que eu descobri e não fazia ideia, lógico, ainda mais naquela época. Fazendo a pesquisa, depois dos autores todos que tiveram relacionados com os títulos que nós vamos comentar aqui, eu descobri que a Christine Marks, ela foi criadora da Jenny as Hologramas. Olha aí, cara. Olha, cara. O lado E aí, negro dela, né? Quando eu soltei a questão aqui, o Vicente Cardoso, meu amigo Vicente Cardoso, lá no grupo do ARG, né? Ele comentou isso também. Aí eu falei, eu não tô louco, cara. Realmente, velho. E eu não sei, eu teria que cruzar dados, mas eu acho que foi na mesma época. Porque Gênesis Hologramas é um desenho ali de 86, 87. E a Irmandade do Aço é do início dos anos 80 também. Deixa eu até achar aqui o código. Não tem o código. Não tem o código, né? O que vocês querem? Eu tenho aqui, O quê? 84. O quê? edição. Tá aqui, Edição da 1984. Na primeira página. Sisterhood 84. of Steel, aqui. É, Ó, 84. inclusive, vocês viram aí que o logotipo da original americana, eu mandei aí no grupo, é daí que eles tiraram o logotipo da Epic, né? Olha aí. O E parece mesmo, é verdade, né? Tiraram É a daí. mesma fonte de letra. Mesma fonte. E a curiosidade que Verdade aquela mesmo. fonte de letra da capa, aquele série especial de ficção e aventuras, é a mesma fonte do Cavaleiro das Trevas que eles usariam depois. Cara, Que era o conjunto, nessa época ainda era o conjunto de letra 7. Eles usaram, sobrou dessa, né? sobrou. Só sobrou dessa. Só teve 6 edições, então vai sobrar pro Cavaleiro das Trevas. Pô, tu que me esclarece, Alexandre, por favor, tu que tá com a edição da Irmandade do Aço número 1 aí, a original, essa capa, por algum acaso, ela é do Bill Sienkiewicz ou ela é de outro artista? Deixa eu ver aqui se diz. Que nessa época aqui também, né? Foi, os caras deram tanta azar que a única letra que deu pra eles copiar foi o E, né, cara? O resto tudo. Teve que inventar. Ah, não, o I ainda eles fizeram errado ainda, você viu? Vamos fazer uma colagem, tá? Mas e o resto? Se vira. Copia, mas faz diferente. É. Não faz igual. Deixa eu ver se eu acho Mas que é que- o autor. Tu sabe que essa capa aqui tá parecendo. Aqui na revista não fala, não, bicho. Parece mesmo, que você falou agora, A parece Marvel mesmo, não né? costuma. Tem uma Mas eu acho assinatura aqui embaixo, mas eu não consigo ler, não, cara. Meio Será hora, que é? more. Não, a capa do Mike Sainz. Tu vê. Obrigado, Não tem nem ouvido viu, falar. Marcos. Bem Valeu. parecido. Porque ela lembra muito o trabalho que o Sienkiewicz faz de pintura. É, bem na linha, né? É, ainda mais a mulher que é atrás com a armadura, né, cara? Exatamente. E da história da Irmandade do Aço, assim, a gente comentou dessa semelhança com o George Martin, né? Mas assim, tem os peitinhos ali, elas estão tomando banho. Então- E tem o lance aquela pergunta lá das meninas, elas são amantes, né? Ela fala, não, acho que não, né? Tal, Eu né? acho. Tipo, é. É, Não, mas cara, o- tem um quadrinho aqui, pô, eu quero mandar isso pra você. Eu posso mandar isso pra você? Pode, claro. Uma coisa que eu achei legal, eu lembro na Não, Irmandade de mas- Aço, era aquela cena de ação da luta de bastão lá. Eu lembro que eu copiei essas cenas aí. Ah, cenas com fundo branco, né? Mas era legal. Mas eu lembro que eu achava os nomes dela muito complicados pra decorar. É? Assim, Boro não sei o quê. Bororô. Boronoe.
Morunue, é isso o nome dela? Era bem os nomes. Cadê Quase uma capoeira isso aí, né? Quase um Paranauê. Aliás, tudo, né? Na época era difícil, né? Era difícil se apegar ao personagem, porque você não conseguia decorar o nome dele, né, cara? Tipo, eu acho que fora do Dreadstar, o resto era. A Legião Alien mesmo era o complicado. Dreadstar mesmo era difícil. Tipo, você sabia o Dreadstar porque o sobrenome dele era fácil, era Dreadstar, mas os outros personagens, é tudo aqueles nomes esquisitos, né? Porra, a Legião Alien então nem se fala, né, cara? Nem se fala. A Legião Alien eu nem sabia. Morunue é o nome da mulher. A Legião Alien eu nem sabia quem que era quem, cara, no meio dos desenhos lá. Eu demorei pra decorar alguns nomes da Legião Alien. O Sarigar e o Greenhod era fácil, cara. O Sarigar era o cara que tinha cauda. Sim. E o outro o homem cobra. O que parecia o Ariete do He-Man. Esse é o Durd. Eram os únicos dois que eu conseguia reconhecer, assim, de prima, né? O resto, velho, ainda mais que o desenho, né? Aquele desenho pequenininho, né? E os caras usavam tudo o mesmo uniforme, né, cara? Nem pra eles mudar o... Pô, mas era o uniforme do exército, cara. Já vamos falar de Legião Alien, pera aí. Nessa primeira história aqui da Irmandade do Aço, tem até uma parte aqui, que é aquela parte que sempre para um grupinho ali dos personagens, né? E ele coloca aquele, tipo a descrição, né? Uma descrição dos nomes. Aí a Vandalis, Gil, Ambaire e Grean. Aí você olha todos aqueles nomes ali, tá bom, vou decorar tudo, tá bom. Na página seguinte eu não sei quem é quem, tem que voltar toda hora nessa página. O Alexandre mandou antes ali a foto, né, da amiga da... Pô, essa aí povoou meus sonhos durante muito tempo, essa imagem. Que coisa, né? A mulher que fugiu com o cara do barco, né? Isso, E aí ela chega ainda pra amiga dela, fala assim, Pô, mas eu gosto de bimbar, eu quero ir embora. É a bela da tarde da ilha, né? Ela ainda fala pra amiga, né? Você também já saiu com um monte de cara aí? Você não acha também que tem um assim que é legal? Nunca achei nenhum que valesse a pena. Não, ela fala alguma coisa assim, não fala? Fala. Outra coisa que eu achei muito maneira é que isso aqui foi escrito por uma mulher, né? Na época isso não era muito comum, né? Não era muito comum. Tu tinha a Mulher Mary chegando Severin, a Louise Simonson, ela já trabalhava com algumas coisas, mas ela não tinha assinado títulos por um longo período, assim. E eu acho que também o fato da roteirista... Tinha aquela outra mulher também, aquela Carmina Infantino, né? Todo mundo achava. Nossa, cara, quem não te conhece deve estar te xingando tanto agora. Mas é que você não achava que era mulher também naquela Eu época? achava que era mulher. Eu achava. Para, Daniel. Não, agora só um pouquinho. Pera aí, eu não sabia. Por exemplo, que a Mary Severin era mulher. Eu não sabia. Ué? Eu não sabia, eu achava que era tipo Mario, sabe? Era a versão em inglês de... a versão em inglês pra Mario. Aí o moleque, né, cara, não tinha como saber.